18 bate-papos, 18 entrevistas, 18 lembranças de participações por conta do aniversário de 18 anos da Rádio Band News FM. Você sabia que eu fico me perguntando pra você aí que tá me assistindo agora, eu ainda recebo pra isso, cara. Pra bater esses papos deliciosos. Ó quem tá aqui no fundo aqui, ó, na imagem aqui comigo, ó. Thiago Campos, ouvinte nosso, excepcional. Já era ouvinte da rádio durante muito tempo, assíduo, e nós descobrimos isso durante um momento ruim, durante uma tragédia. Mas, cara, você foi uma peça essencial nesse tabuleiro de xadrez chamado informação. Thiago, obrigado, querido, por aceitar participar e bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Briggs, é um prazer enorme estar participando, sou fã de vocês, sou fã de rádio desde criancinha e o fato, né, que me trouxe até aqui foi um momento ali de que... Não, segura, não fala agora não. Vamos prender a audiência, vamos gerar expectativa, vamos prender a audiência. Primeiro você vai me dizer o seguinte, essa paixão de rádio desde criancinha veio da família, é sua? Como é que veio essa paixão pela caixinha? Desde criança, eu lembro que um dos meus primeiros brinquedos, o pessoal mais velho vai lembrar, antigamente vendia uns microfones em que você sintonizava no rádio e aí você conseguia falar o microfone e ouvir ele no rádio, né? Então, eu lembro que uma vez meu pai chegou em casa com um brinquedo daquele e para mim foi uma diversão. Então eu brincava de radialista em casa, brincava botava num cômodo da sala o rádio, sintonizava, falava ao microfone e brincava ali com meus pais, ou com o primo, ou com meu irmão, tipo, como se eu fosse o radialista. É uma das recordações que eu tenho assim. Lembro muito também na questão de ouvir, né? Todo mundo tem uma avó que às vezes ouve um rádio, então desde a rádio era muito não a questão de música, mas a questão de notícia, de informação. Eu ouvia muito as rádios tradicionais do Rio, a Rádio Tupi, a Rádio Globo. Então assim, aquelas rádios AM onde que a programação era muito mais notícia, era comentário. Então eu cresci com isso e gostando, tendo essa paixão pelo rádio. Deve ter ouvido o nosso querido Haroldo de Andrade, na Rádio Globo, né? Muito. Está no ar, Haroldo de Andrade. Exato. Né? Era nosso. Também passei ouvindo o Haroldo de Andrade. José Carlos Araújo. Demais. Cheguei. Qual é o teu time, Thiago? Eu sou Flamengo desde criancinha. Tá, beleza. Vamos cortar o vídeo agora do Thiago. Acabou, caiu aqui. De vascaíno para rubro-negro, mas com todo carinho que tem que ter fora de campo, meu irmão. Exato. Tem que ter dentro de campo, né? Exato. Essas torcidas precisam aprender a conviver, né, rapaz? Mas isso é papo para outro chopp. Vamos conversar nós aqui. Ô, Thiago, e aí a gente descobriu você num momento triste, mas foi fundamental. Foi no incêndio do Hospital Federal de Bom Sucesso, né? Incêndio que terminou com morte de paciente. Foi uma loucura. E você trouxe o termômetro do que estava acontecendo. Porque quando você foi, acho que uma das primeiras pessoas a noticiar isso no Rio de Janeiro. Foi. Os veículos de comunicação ainda não estavam sabendo, e quem estava sabendo não tinha ideia do quadro. Conta pra mim, como é que foi esse contato, como é que você ajudou a programação e ajudou o socorro, alimentando a programação. Período pandêmico, né? Então, assim, restrição dentro de hospitais. Meu filho estava para nascer, a mãe dele estava fazendo pré-natal, então era uma gravidez de risco. E era a rotina de estar ali no Hospital Geral de Bom Sucesso. A gente está falando de 2020, né? Exato. Então, cheguei lá eu chegava sempre de manhã cedo, tem uma cantina lá, tomava um café, aí a gente ia para consulta, tinha que ir aquela fila de espera. Então eu ficava muito na porta de onde ela tinha um atendimento para quando ela saísse, eu já pegar ali, a gente pedir um carro e ir para casa. Eu lembro daquele dia muito claramente, do lado do segurança, do lado da porta onde foi a emergência, que até nas imagens é um dos prédios onde que eles esvaziam para poder alocar o pessoal que estava no prédio que pegou fogo. Eu não me engano, não sei, quando você tem a entrada principal, é um prédio à esquerda, não me lembro o número do prédio, mas eu estava ali parado em frente ao segurança, e sempre tem um segurança e tem um pessoal da equipe de incêndio, né, aquele pessoal socorrista ali. E aí foi muito... A gente estava olhando para o mesmo ponto, e aí uma fumaça pequena, fumaça muito pequenininha, parecia alguma coisa, incêndiozinho tipo de biga de cigarro. E aquilo ali pegou fogo, a minha mãe falou assim, ué, tem uma fumaça ali. Quando ela falou isso, já tipo, um minuto depois começou a fumaça um pouco maior. Eu falei, cara, isso não é normal. E aí na hora eu já puxei o telefone e eu falei, cara, Band. E
além de trazer a notícia, ficou muito linkado na minha cabeça a questão de agilizar talvez um socorro. E aí eu lembro que não tinha nem aquela agitação deles de correr e tal, talvez um incêndio, eu não via agitação ainda por eles, tanto que o pessoal que estava ao meu lado não correu ainda para poder, tipo, acionar alguma coisa, o pessoal ainda ficou monitorando, e já no minuto seguinte, cada minuto que passava, a fumaça ela saía com mais força. É tanto que eu mandei uma foto para vocês, eu fui na mensagem eu lembro, eu mandei uma foto e já falei assim, ó, olha como é que já tá, já tava tipo, já a força, né, da fumaça, ela parecia bem leigo, né, não era algo que estava ali no telhado, parecia que estava saindo de um duto mesmo, porque ela fazia uma pressão, a fumaça, e já mandei para vocês e aí acho que eu não lembro quem me atendeu, era uma menina, ela falou assim, pô, onde que é? Eu falei, Hospital Geral de Bom Sucesso. Ela falou, agora? Ela é agora. Não deu acho que 2 minutos, ela me ligou, Thiago, você vai entrar ao vivo. O quê? Ela, Como? você vai entrar ao vivo agora. Aí eu imaginei, pô, o Rodolfo tá no ar. Eu falei, meu Deus. E aí eu me tremi todo, mas eu tentei passar ali mais ou menos a sensação. Eu linkava muito, eu falava muito das imagens que a gente via daquele hospital que teve na Tijuca, um incêndio. Badim, Hospital Badim. Então eu falava muito, tentava trazer aquela sensação da questão do Badim, do sofrimento que a gente via ali. Mas foi muito rápido, foi muito dinâmico. E aí você falou sobre não ter, de ser um dos primeiros. Porque foi muito. Assim que aconteceu, eu acionei vocês. E foram vocês que acionaram, acho que, o corpo de bombeiro. Foi. E acho que e logo, só depois de alguns minutos que começou a chegar a equipe de televisão, helicóptero de televisão noticiando ao vivo. Então só depois, quando já estava já um caos. Mas do início foi vocês que acionaram. Eu lembro que a todo momento a gente falando, e o Rodolfo falando, tô falando com o quartel do bombeiro tal, tem um quartel ali na Avenida Brasil, né? Ele, tem um quartel tal, X tal, porque a questão é séria e tal. Então foram vocês, né, que fizeram esse acionamento, acho que agilizaram sim o socorro. Ô, Thiago, eu tava dando uma olhada até aqui no site da rádio, da Band News FM, para falar direitinho. Foi dia 27 de outubro, isso, de 2020, né? Isso. 3 pacientes não resistiram. Exato. Né, nesse incêndio. Eu lembro que teve uma hora que o Rodolfo até falava com você e tal, e você pontuou bem, falou assim, olha, não é pequeno não. Sim. Né? Falando desse termômetro, o Rodolfo falava, então é um incêndio, como se... Claro que o Rodolfo não desdenhou, não minimizou, não é isso. Mas a gente não tinha noção do quadro até então. A gente não tinha noção. Você que estava lá, né? Você em loco, que você falou, não, gente, tá crescendo, a chama é forte. Né? Você teve essa percepção, né, Thiago? Sim, sim. Ele não tinha noção, não tinha ninguém nem da Band na hora, depois chegou. E eu lembro de um momento que ele até falou assim, acho que avisaram para ele no ponto, alguma coisa que tinha equipe lá. Ele, não, deixa o Thiago que ele tá lá dentro. E aí eu segui com a cobertura ali alguns minutos. E sim, porque no primeiro momento não tinha nada, o visual era muito restritivo, não dava para ver alguma coisa, só talvez quem estava ali. E aí quando a cada minuto que as chamas aumentavam e você viu o desespero das pessoas de tentar tirar do prédio, e aí você via que o desespero de tentar sair, não conseguir, tentar tirar paciente, eu falei, gente, isso é sério, isso não é tipo, não é um setorzinho que pegou fogo, não é alguma coisa ali que acionou e coisa, é algo sério. Não é um curto-circuito, Exato, né? exato. Um aparelho de ar-condicionado. Exato. Ô, Thiago, qual é a sua formação? Eu sou estudante de administração. Administração. Isso. Você pensou em fazer jornalismo alguma vez? Eu sempre foi um sonho, pessoas que me conhecem sempre falam disso, né? Mas a gente, eu já passei dos 30, né? A gente sempre cresceu a gente cresce aprendendo que algumas profissões, assim, não, você tem que estudar isso porque você vai ganhar dinheiro. O jornalismo não vai te dar dinheiro, então eu pequei. Não dá mesmo não. Mas é uma delícia, né? É uma paixão minha. Eu amo jornalismo, amo o rádio, amo o jornal impresso. São aqueles caras que eu fico dentro de casa, se deixar eu vejo jornal o dia inteiro. E você já tinha feito isso alguma vez na sua vida? Você narrado uma cobertura em tempo real, participado de uma cobertura como protagonista, narrando os acontecimentos, né? Melhor dizendo, não é narrar a cobertura, narrando os fatos em tempo real, cara? Não, foi algo totalmente novo.
Na hora eu gelei achando que não fosse conseguir dar conta. É, eu acho, eu me empolguei ali um pouco. Eu fui falando, eu fui tentando. E ali teve um momento que eu falei assim, cara, o momento é meu. Eu vou levar como se fosse o sonho que eu sempre quis, né? De estar numa rádio, de ser um jornalista, vamos falar assim, né? Aquela coisa de criança. Eu falei, cara, eu vou viver isso agora. Não esquecendo da gravidade da questão, mas quando eu pensava isso, eu pensava em dar seriedade à questão. Eu falei, pô, eu não posso falar de qualquer forma. Ali naqueles minutos, eu falei assim, eu tenho que passar o sentimento que tá tendo aqui, sem me desesperar, sem, tipo, perder um pouco. Eu tentei fazer de forma séria, não sei, acho que. O que você está tentando dizer, né, é o que a gente chama no jornalismo de passar a informação, né, com termômetro que é o time certo, com credibilidade. Foi exatamente o que você fez. Você passou uma informação, tanto é que você lembrou muito bem. Eu não me recordava até você falar, agora eu me lembrei que o Rodolfo, não, não, deixa o Thiago lá. Porque você virou um repórter, cara, em loco. Você tinha, né? Você era como se dizia no Repórter Essa, você que gosta de rádio, a testemunha ocular da história, né? E você presenciou tudo isso e foi narrando. Você se lembra mais ou menos o tempo que você ficou no ar? Eu acho que foi por volta de 20 e pouco, 30 minutos. Eu não sei. Outro dia eu até tentei, eu busquei, né, no YouTube o ao vivo. Eu não consegui ver com exatidão, mas eu acho que foi isso. Tipo, porque ali na hora o tempo pra gente voa ali, né? Então eu não Você tem sei. noção que isso é uma eternidade É, no ar? Você tem noção que até para repórter que está começando, muitas das sim, vezes, ele se embaralha em ficar 20, 30 minutos dando, teoricamente, a mesma informação, só que sendo atualizada, alimentada, mas o fato é um incêndio. sim, E você trazia dados novos. sim. Tem vocação para jornalismo, hein, cara? Cara, eu fui me empolgando ali com o Rodolfo. O Rodolfo tava falando que tava indo bom, tava indo bem, então eu falei assim, pô, tô fazendo certo, vou continuar. Então acho que foi mais ou menos isso. Eu lembro que depois a rede de sinal ali, a rede do celular começou a ficar ruim, não sei se talvez por muita gente abrindo o celular ali e tal. Aí começou a cair, ele caiu alguma vez a ligação, aí o Rodolfo, não, não, eu tava ouvindo, aí quando caía eu tentava botar no rádio, né? E aí ele, não, não, volta lá, volta com o Thiago, onde tá o contato? Aí o telefone tocava, eu tentava abrir de novo e, eu sei lá, eu fui fazendo conforme ele falando. Ele falou que tava indo bem, ele perguntava alguma coisa, eu tentava entender a pergunta dele, tentava trazer aquele fato que ele perguntava. Eu fui seguir, o Rodolfo que me conduziu. O Rodolfo tem uma maestria nisso mesmo, cara. Ele é fera, é fera. Ô, Tiagão, você ouve a gente desde quando, cara? Cara, eu tava pensando nisso esses dias, desde quando? Eu não consigo lembrar direito não, mas é muito tempo. Eu ouço É. muito tempo, Você é ouvinte das antigas, das então. antigas, assim. Eu ouvia muito antes, por exemplo, da extinta Band Esporte, né? Ficava no 80 e pouco, na estação 80 e pouco. Então eu ficava ouvindo Band Esporte e sempre só antes Band Esporte e a Band Rio, né? E aí Uhum. depois a Band Esporte acabou, aí eu fiquei ouvindo só, tipo, a Band Rio mesmo. Isso aí acho que deve ter uns 10 anos, talvez. Entendi. Você chegou a pegar, então, a época do Zé Carlos Araújo aqui com a Sim, gente, sim, sim, essa sim. turma toda que passou por aqui. Pelo visto, você gosta de futebol, né? Você gosta de esporte, né? Um bocado, um bocado. Tô percebendo, tô percebendo. E você tem um horário mais usual de ouvir a programação da rádio? Tem algum horário que é melhor para você ouvir por conta até de trabalho? Como é que essa tua... Porque, ó, você, pelo que eu entendi, você ouve a rádio praticamente todos os dias, né? Isso. Tem algum horário melhor para te ouvir, para você ouvir? Assim como você, eu sou um órfão da manhã, né? Eu sempre tive o vício, era sagrado de ter que ligar 7 horas da manhã para ouvir o Boechat, então eu sou daqueles caras que eu já acordava e já botava a rádio. É, confesso que com a perda dele, isso mudou um pouco, porque para mim ainda foi muito. A perda dele foi muito íntima para mim. Então, tipo, eu ouvi muitas coisas, ele me fazia viver aquilo ali, então
Mas eu tento sim, ouço, né, mas de manhã, aí depois, às vezes, no trabalho, na correria não dá de manhã, porque é cuidar das crianças e tal, mas aí de tarde, quando chego no trabalho, eu boto no notebookzinho, e tal, aí consigo ouvir de tarde, assim, mas de manhã acho que é o período que eu mais ouço. Ah, você ainda ouve de manhã, então? Eu consigo ouvir. Eu confesso que diminuiu. Ouvia todos os dias, agora não ouve todos os dias. É, Agora, pode falar abertamente aqui, você sabe que a rádio não tem essa, né? Pode falar, meu irmão, companheiro, fica à vontade. Você não ouve mais com a mesma frequência porque você acha que a programação ficou ruim ou porque você é um horário difícil para você por conta da perda do nosso capitão? não, a programação não ficou ruim, porque eu gosto muito do Barão, eu gosto do pessoal. Acho que foi a perda, machucou. A perda do Bashar foi eu perdi o Bashar. Na questão do incêndio eu havia falado sobre isso, quando no dia seguinte o pessoal me chamou, fez as matérias, acho que foi contigo mesmo. O pessoal falou sobre a questão do Bashar e falou como que era para viver aquilo e tal. Pô, assim como muitas pessoas, eu chorei, tipo, a perda do Bashar. Eu vivi aquilo ali. Eu lembro que eu estava trabalhando e começou a sair entrou acho que um plantão, eu vi um plantão de alguma coisa, eu estava ouvindo, e aí falou sobre a queda de um helicóptero e aquela coisa, vendo aquela tensão. E aí um veículo, sem ser vocês, noticiou, tentou dar a primeira mão, né? E aí aquele me machucou. Eu lembro que eu estava no trabalho, eu baixei meu notebook, eu fechei, eu fui para um banheiro assim isolado do trabalho, eu Não, eu imagino a dor chorei que foi, e mas eu queria te perguntar o seguinte: você continua ouvinte nosso, sim, apesar de tudo? Tanto é que você participou, né? Você sim, continua com essa exato. relação com a rádio? Exato, continuo, continuo. É um carinho, É. a gente que gosta, ouvinte de rádio, geralmente ele tem a preferida dele, ele vive aquilo, e ele conhece outros ouvintes de nome, assim, a gente vive, a gente tem uma relação de carinho com a Você rádio. conhece outros ouvintes de nome, é? Não, não, eu não vou lembrar, Mas calma aí. conhece, mas se Mas falar a no ar, gente, você sabe. exatamente, a gente sempre, porque o pessoal sempre participa, então tem pessoas que É. Ah, acabam. fulano participou, sei quem Isso, é. exato. É. Ô, Tiagão, queria te mandar um abraço do tamanho do universo para você, te dar os parabéns pela tua veia jornalística. Um jornalista gosta de encontrar um outro, mesmo que não em ofício, mas tendo na alma o jornalismo. Te agradecer por essa conversa sinceraça com a gente, falando inclusive da dificuldade de ouvir em determinados horários por conta da perda do Boechat. A nossa relação é sincera. Te mandar um abraço e obrigado por você conversar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é sempre muito bom falar com vocês, eu tenho um carinho. Sempre quando eu mando mensagem pra vocês de alguma coisa no WhatsApp, eu falo assim: ó, gente, ó, beijo, amo vocês. Eu falo às vezes assim, porque eu tenho essa relação de carinho mesmo com vocês, a gente se sente muito íntimo. Muito obrigado, Briggs, mais uma vez. Ah, cara, eu que te agradeço. Agradeço muito a tua participação e agradeço muito a entrevista. Grande abraço, Thiago. Valeu! Tchau, tchau.